Olá a todos, eu sou a Érica Mariosa e hoje nós vamos conversar neste curso de Introdução à Divulgação Científica, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre público, métricas e análise dos trabalhos de divulgação científica. No dia a dia do trabalho do divulgador científico, é comum não termos muita ideia de como o conteúdo que nós produzimos está chegando no público pretendido. Essa percepção fica ainda mais distorcida se recebemos retornos negativos, como críticas, haters e ataques. Assim, é fundamental estar inserido no planejamento de métodos de análise de efetividade essa discussão sobre como medir, qual meta a ser atingida e o quanto é importante esse trabalho por si só. Afinal, se não soubermos para onde estamos indo, como vamos saber se que a gente chegou lá? Bom, a primeira pergunta importante a ser respondida num projeto de divulgação científica, seja ela iniciante ou em andamento, é para quem você está produzindo conteúdo. Essa resposta não é simples nem estática. É comum que ao longo do tempo e da medição dos resultados, que esse público mude e precise de adequações. Assim, ao mapearmos com quem queremos falar, podemos ter uma noção melhor sobre como dispomos do conteúdo e readequá-lo caso necessário. Esse planejamento se estende desde a linguagem até sobre qual rede nós vamos usar. O importante aqui é entender que, ao fazer divulgação científica, nós estamos buscando tornar o domínio público os saberes científicos. Assim, a produção de conteúdo deve ser direcionada ao público e não a nós mesmos. E como podemos medir se o nosso conteúdo está chegando ao público que selecionamos? Bom, aqui nesse curso nós vamos dar enfoque a 3 possibilidades. Mas é importante ressaltar que num projeto de divulgação científica é preciso que você encontre o seu melhor caminho e ao longo do tempo você utilize mais de uma método para responder essa pergunta. Não há um jeito único e nem certo para todos os casos. O importante é identificar a sua melhor maneira. Para quem trabalha com divulgação científica um pouco mais digital, é muito provável que você já tenha ouvido falar, já tenha conhecido dos analíticos das plataformas digitais, que oferecem informações em tempo real de como está o andamento das suas plataformas. Essas plataformas são gratuitas e possuem informações importantes, como acesso à região, idade, dispositivo. Ela serve muito bem para quando você está no início do projeto da divulgação científica e você não tem muita ideia de quem é teu público. Contudo, essas plataformas digitais apresentam em suas métricas dados que não podem ser conferidos, uma vez que os bancos de dados e códigos não estão abertos e você não pode checar. As informações passadas ali, elas seguem declarações que são realizadas pelos próprios usuários. Por exemplo, quantas pessoas vocês conhecem que são menores de 18 anos e têm uma conta em rede social? Outra opção interessante, tanto para projetos de divulgação científica on e offline, são pesquisas diretamente com o público. Nesse sentido, dá para se pensar em formatos um pouco mais acadêmicos, com pesquisas inteiras, ou formulários de pesquisa, ou simplesmente uma conversa com o público diretamente. Esse formato é interessante porque existe uma aproximação com esse público e o seu entendimento mais aprofundado de experiências, preferências, como ele acessa o conteúdo, vai te dar mais embasamento. A desvantagem está no tempo dedicado a esse trabalho. Os resultados não são automatizados e nem rápidos. Uma vez que focamos nesse curso em projetos digitais, irei insistir na importância de conhecer o seu público e entender a sua realidade de acesso à internet. O Brasil é um país continental e por isso mesmo existe um acesso diferente em cada região, gênero e idade. Vamos ver alguns dados sobre esse assunto. Nesse panorama de uso da internet de domicílios realizado pelo PNAD, um comparativo entre 2021 e 2019, nós podemos notar diferenças de acesso nas regiões do país e diferenças entre regiões rurais e urbanas. Nesse sentido, se o seu objetivo é chegar no público rural do norte do país, será que a melhor opção é um vídeo de 40 minutos? Se observarmos a preferência, por exemplo, do acesso ao celular nessa mesma pesquisa, nós também podemos nos perguntar: se o seu conteúdo é feito no computador, ele se adapta ao dispositivo do celular? Na próxima pesquisa, que são os dados de amostra por domicílio, nós conseguimos observar outros detalhes importantes. Observe que o acesso por mulheres é maior do que o acesso por homens. Mas como nós medimos as pessoas que não se entendem de uma forma tão binária, homem e mulheres? Qual métrica eu uso para identificar os acessos de pessoas menores de 20 anos? Ou ainda, como eu falo sobre ciência com uma população maior de 60 anos e que não está na internet?
Já em relação a sites e redes sociais, a gente traz a pesquisa da Digital Brasil, desse mesmo período, nós podemos perguntar: quantos divulgadores científicos você conhece que investiu seu tempo no Facebook durante o ano de 2021? Quantas redes sociais sumiram nesse período? Será que a checagem da informação através da verificação de fontes originais e links fora das redes sociais foi possível para pessoas que possuíam plano pré-pago, por exemplo? O meu conteúdo em redes sociais possui as condições necessárias para ser ranqueada pelo Google e proporcionar essa busca de informações de acesso fácil e acessível? Bom, é óbvio que ao escolhermos qualquer plataforma, teremos vantagens e desvantagens. Insisto que não existe uma fórmula de sucesso, nem plataforma perfeita e muito menos um passe de mágica que permite absolutamente todas as pessoas a ter acesso a uma divulgação científica de forma relevante, bem feito e interessante, por mais importante que ele seja. O exercício proposto nesse módulo pretendia refletir sobre a diversidade populacional brasileira quanto ao acesso da internet e, por consequência, à informação, além de demonstrar que as métricas não podem ser consideradas a única fonte, principalmente se nós não temos como checar a veracidade dela. Portanto, não dá para continuar pressupondo que todos têm acesso à internet com a mesma qualidade e velocidade, que um determinado público acessa somente uma rede social e que determinada rede social não merece atenção da divulgação científica, ou que é possível falar com a sociedade em sua totalidade. Não existe uma fórmula mágica rápida, sem investimento de tempo, dinheiro, que garanta a visibilidade de um canal de divulgação científica. O que existem são dados disponíveis e mesmo que você já tenha iniciado o seu trabalho e já tenha estabelecido alguma determinada plataforma, vale a pena parar, conversar com o seu público e tentar entender melhor como ele acessa conteúdo e, a partir disso, reestruturar o teu projeto. Dessa forma, será possível economizar horas de trabalho, aumentar a sua visibilidade e investir melhor os seus recursos que a divulgação científica possui. Bom, nesse curso nós falamos sobre a produção do conteúdo de comunicação científica, falamos um pouco sobre a introdução da produção do conteúdo e comunicação científica, compreendemos um pouco melhor as áreas do conhecimento, conhecemos algumas técnicas de comunicação científica e um pouco sobre avaliação de feedback. Até o próximo!